Como muitos de vocês sabem, eu sou editora. Além de escritora, eu sou editora. Outro dia, uma das autoras de um livro que eu estou editando me perguntou: Claudine, este livro, para que idade nós vamos recomendar? Qual vai ser a faixa etária? E eu disse para ela: olha, não coloque o seu livro numa caixinha. Literatura, livros, contos, os contos que são chamados infantis, na verdade são para todas as idades. Não existe isso de literatura infantil. Algumas pessoas pensam que um conto, simplesmente porque tem pouco texto, é para criança. Ou porque utiliza o mágico, simbólico, é para criança, porque só criança vai gostar dos contos de fadas. Só criança vai querer ler um texto, um conto com imagens. Mas isso é um grande equívoco. Todos nós levamos dentro uma criança interior. E essa criança necessita desse carinho do conto, necessita ainda desse mágico simbólico que nos ajuda a explorar, a projetar a nossa imaginação, a nossa criatividade. Isso é bom para cuidar do nosso coração. Bem, então, a literatura infantil tal qual, muitos estudiosos dizem que não existe a literatura infantil. Por quê? Porque o conto, ele é para todas as idades, para todos aqueles que desfrutam. Um bom conto, na verdade, ele alcança a qualquer pessoa. Na literatura dita infantil, na literatura que as pessoas dizem, não, essa literatura infantil, existem dois tipos, os dois mais fortes tipos de livros, que são o álbum ilustrado e o conto ilustrado. O álbum ilustrado é aquele em que imagem, ou seja, ilustrações e texto se complementam para passar uma mensagem. Um sem o outro não se entende. O conto ilustrado é um pouco mais longo e ele sozinho, ele conta toda a história. Porém, se introduz as ilustrações para que fique mais bonito, para que a compreensão leitora seja mais positiva, não é verdade? Então, quando qualquer pessoa, a maioria das pessoas pegam um livro na mão, um álbum ilustrado, pensam que se trata de literatura infantil. Mas, na verdade, não é assim. Outro dia eu estava numa feira de livro, eu fui convidada para dedicar livros ali, e se aproximou uma adolescente e começou a buscar uns livros e encontrou um livro infantil, um conto ilustrado, que ela tinha lido durante a infância. E ela ficou ali maravilhada, olhando aquele livro. Ela comentava com as pessoas que estavam ao redor dela, dizendo: nossa, esse livro é tão lindo, eu gostei tanto dele, tem uma história tão bonita. E ela estava disposta a comprar aquele livro e levar para casa. E era uma adolescente com algo ilustrado. Então se aproximou dela a vendedora e disse: não, esse livro não é para sua idade, vem aqui, que aqui estão os livros que são da sua idade, aqui tem outros livros que outros adolescentes leem também. E aquela adolescente, envergonhada, porque estava entre as amigas dela, disse: ah, então tá bom. Mas na verdade o livro que ela queria era aquele, o álbum ilustrado, porque ela tinha uma conexão emocional com aquele livro. A criança que existia dentro dela estava pedindo para ela relembrar, para ela rememorar aqueles sentimentos que ela vivenciou na infância, lendo e desfrutando daquele livro. Então, não pensemos que literatura infantil tal qual realmente existe. Não existe conto só para criança. Por exemplo, o meu livro, esse daqui, Carlota Não Quer Falar, muitos profissionais, muitos educadores utilizam com adolescentes, utilizam com adultos, em oficinas com adolescentes e adultos. Outro dia eu recebi uma série de cartas de um grupo de adolescentes que me foi enviada pela professora deles, que utilizou o conto com eles na sala de aula, para tocar o coração deles, para trabalhar a educação emocional de uma forma tão divertida, tão emocionante como é um conto. E eles adoraram, foi super divertido, foi super emocionante. E eles gostaram tanto que eles escreveram cartas para mim. Foi muito legal receber essas cartas. A Amendoeira Triste, esse outro livro aqui, na verdade, quando escrevi esse conto, eu pensei em mim, eu pensei em dizer algo para mim. E a Amendoeira Triste é um conto que eu escrevi
para me espelhar nele. E eu utilizo muito em oficinas para pais e mães. Na verdade, eu resolvi publicar esse livro porque eu observei que na oficina para pais e mães, quando eu contava esse conto, eles se emocionavam muito. Então eu publiquei esse conto, que também contamos para as crianças gostam muito, eu utilizo com adolescentes também muito, mas eu criei para um público adulto e é um álbum ilustrado. Então, pensa nisso. Literatura infantil? Se pergunta realmente. Não deixe de ler com seus filhos adolescentes, de você ler literatura para toda a idade. Conto é conto e toca a alma, ok? Então vamos lá. Se você gostou do que eu estou falando, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Diga a sua opinião. Você gosta de ler contos? Como os contos falam com você? Escreve aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso? E se você tiver alguma pergunta, algo que deseja que eu responda, coloque aqui nos comentários também, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo para você ou respondendo também aqui nos comentários. Um grande abraço!